Será abrir a Shalom, viu, irmãos? 2044. 2044, irmãos. Efésios 4, pode ser, da partir do 9. Vamos ler aqui, ó. O que significa subiu, senão que ele também desceu à profundeza da terra? O que desceu é também, aí na King James a gente sabe, é semelhantemente, né? Aquele que subiu ao mais alto céu, né? Ali a gente entende que é o quê? Ali a gente entende a alma, né? No caso ali voltou, né? Ali para dentro de alma. Aí por isso que fala, o que significa subiu, senão que também desceu à profundeza da terra? O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus, a fim de planificar as coisas, né? Todas as coisas, tudo. Ele que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos, em vista do ministério para edificação do corpo de Auschwitz, conforme a gente vê em Colossenses ali 1,15, que a gente vai ver. Para ele foi feito todas as coisas, e a gente sabe que o corpo é a igreja. Então, quando a gente pega essa passagem, assim, de planificar, aperfeiçoar todas as coisas, e aqui vai falar dos santos, que a gente vai ver aqui, ó, no 10. O que desceu é também o que subiu acima de todos os céus. Aí vai falar dos 11. E ele é que concedeu a uns ser apóstolos, a outros profetas, a outros profetas, a outros evangelistas, a outros pastores e doutores, para aperfeiçoar os santos. Para aperfeiçoar os santos. Então mostra a condição que desde lá do tempo da igreja, lá dos apóstolos, a igreja já vem sendo aperfeiçoada. Desde o tempo dos apóstolos a gente já vê a igreja sendo aperfeiçoada. E quem são esses santos? Aí a gente pega a era de Esmina, a qual foi uma era da igreja que foi o quê? Irrepreensível. Aí a gente pega a condição da era da igreja de Esmina, a qual foi uma era que foi irrepreensível. Por isso que ela é uma das faces da o quê? Da esposa. As duas faces, a gente sabe que são duas faces. Filadélfia e Esmina. Esmina que veio primeiro. Mostrando a condição de que aqui o Espírito, por isso que fala aquele que subiu, semelhante àquele que desceu a profundidade, mostrando aquele que veio aperfeiçoar. Então mostrando a condição do Espírito, que ele desce e ele vem aperfeiçoando, trazendo por isso a condição que quando a gente vem em Pentecostes, o Espírito desce em Pentecostes, vem aperfeiçoando, mostrando para planificar, para o que? Para fazer se tornar pleno, todas as coisas, mostrando, começando lá, voltando, pegando a condição daqueles que estavam em Esmina, e vem até chegar a Filadélfia. Por isso que Filadélfia, quando chegamos no tempo aqui na frente, nós o quê? Nós trazemos todos aqueles entendimentos, aquilo que foi deixado lá para a igreja dos apóstolos e trazemos para a igreja agora atual, igreja de Filadélfia. Por isso que quando a gente pega hoje as Babilônias, por isso quando a gente pega hoje o sistema aí fora, a gente vê que eles estão completamente fora dos ensinos da igreja primitiva, porque eles falam que aquilo é para aquele tempo. Quem foi de denominação sabe disso. Não, irmãos, tem coisas que ficaram lá, não podemos trazer a era contemporaneizada de hoje, o tempo de hoje. E aí é que está, irmãos, porque Filadélfia, porque foi o Espírito, nós atuamos lá atrás. Hoje nós entendemos, por isso que nós compreendemos porque foi fundamental a base da igreja primitiva. Quando São Paulo fala, ninguém pode trazer o quê? Um outro fundamento. Porque nós já estamos o quê? Colocados sobre um alicerce bem firmado.
já estavam colocados sobre um alicerce. Então esse alicerce, a qual já foram colocados, a qual essa era a base. Então quando você pega ali Gálatas 1, que vai falar assim, se alguém trazer um outro evangelho, outra palavra, diferente a qual já estamos pregando, é o quê? Anátema. Amaldiçoado. Ou quer dizer, amaldiçoado, anátema, amaldiçoado. Então, quando a gente vê a condição disso que está acontecendo aí fora, é a condição que todos estão debaixo de maldição. Amaldiçoados. Todos. Por quê? Porque eles pegam versículos isolados, traz para, no caso, para essas Babilônias, esses líderes, esses ministros da Babilônia, e faz uma interpretação deles, e faz com que o povo beba do vinho embriagante de Babilônia. Mas quando Filadélfia vem, ela vem restaurar. Por isso que ali para o anjo da igreja de Filadélfia, né, Apocalipse 3, a partir disso vai falar, porque não renegastes o meu nome. Porque depois ali dos apóstolos, é bom a gente voltar nesses pontos, que eu sei que tem muitos irmãos que têm dúvida. Quando a gente pega a era da igreja dos apóstolos, a gente pega a era da igreja dos apóstolos, e a gente vê que ali na era da igreja dos apóstolos, a gente vê o quê? Uma batalha sendo travada por causa do nome de Auschwitz. Aí vocês falam assim, como assim, irmão? Foi travada uma batalha desde lá da era dos apóstolos. Porque quando a gente pega a condição da era da igreja dos apóstolos, quando papai Auschwitz ali, ele morre no madeiro, começou a se levantar o que ali naquele tempo? Falsos eminentes apóstolos, para o quê? Para ocultar, banir a existência de tudo que se chama Auschwitz. Por isso é o que o irmão Bruno já trouxe, falando de Jeremias ali 11:19. É 11:19, né, irmão? Que fala, eu era como um cordeiro, isso. Quando a gente lê ali Jeremias 11:19, vai falar, eu era como um cordeiro, nós não sabíamos trabalhar, cortamos a árvore e no seu na raiz, para que não haja mais memória do seu nome. Aí quando a gente vê a morte de Madeiro, a gente entende o quê? Que todos aqueles que foram levantados ali, aqueles homens eminentes apóstolos, eles estavam exatamente uma cúpula, junto com quem? Eles estavam numa cúpula junto com Herodes e com Pilatos. E também com aqueles sacerdotes do Sinédrio, que era o quê? Caifás e Anás. E esses homens eram comprados para ocultar a existência das coisas de Auschwitz. Mas aí, as coisas de Auschwitz, irmãos, é perfeita, porque a boa obra, ela será concluída. Por isso que quando a gente pega em Atos, ali vamos abrir em Atos 4, Atos 4. Página 1007, 1907. Vamos começar no 32. 1908. Atos 4, 32. Fala assim, ó. A multidão dos que haviam crido era um só e uma só alma. Então todos tinham o mesmo entendimento. Todos tinham o mesmo foco, a mesma forma de pensar. Ninguém considerava exclusivamente seu o que possuíam, mas tudo entre eles era comum. Com grande poder, os apóstolos davam o testemunho da ressurreição do Mestre. E todos tinham grande aceitação. Vocês entenderam aqui que eles estavam aqui pregando com tamanho, poder? E que poder é esses que habitavam eles, irmão Donizete? Do Mestre. Exato, do Espírito. Porque quando você pega, por exemplo, Cafas Pedro, antes da morte de Auschwitz, você vê que Cafas Pedro, ele negou. Ele estava num processo de que ali? De aprendizado. Por isso que ele... Mas o que Auschwitz fala? Quando tu converteste, consolida os teus irmãos.
Lá na frente, você já vê Cartas Pedro, numa pregação dele, cheia do Espírito, tamanho e poder, ele já ali pregando e tendo uma aceitação mais de 5 mil homens. Por que eu falo isso para os irmãos? Que quando a gente vê aqui, a gente pega esse texto, esse versículo, a gente compreende que aqui foi depois da morte de Atos. E aqui a gente vê o tamanho, a autoridade que foi descido sobre eles, foi o poder do Espírito. E aqui, pessoas tiveram grandes aceitações dessa palavra. Mas por que eu estou falando isso para os irmãos? Para a gente ver tudo, para a gente compreender Efésios 4 que a gente estava lendo. Porque aquele, que subiu é o mesmo que desceu, as profundezas, mostrando, a fim de planificar todas as coisas, mostrando a obra em vista dos santos, começando lá. Então, por isso que quando a gente vê, irmãos, a luta, a peleja, igual eu estava ouvindo a administração do irmão Bruno, a peleja por causa do nome, a peleja para a gente carregar, levar essa verdade para o mundo. Porque aqui a gente vê aqui o quanto que aqueles o que? Sofreram. Mas eles, pelo Espírito, tamanha autoridade que estava sobre eles, davam a eles o que? Encorajamento para marchar, para andar. Por isso que a palavra, quando a gente lê na continuidade de Efésios, vai falar: não entristeçais o Espírito, a qual habita em vós, a qual fostes selados, ungidos, a qual vocês fostes ungidos. Por quê? Para o dia da redenção. Então é a condição que a igreja hoje, ela está ungida. E essa igreja hoje, Filadélfia, nós, o corpo, o estar ungido, é que faz nós ter tamanha autoridade para falar da palavra de algo para o mundo. É esse Espírito, irmão, que a qual habita em nós. É esse Espírito a qual habita em nós. Por isso que a gente vê lá, a igreja estava sendo o quê? Planificada. A igreja estava sendo ali já alinhada. Porque o Espírito ali, a qual foi compartilhado, a qual desceram ali, a qual eles ali estavam pregando com tamanha autoridade. Porque ali a gente vê no livro de Lucas, a gente só vai encontrar esse Lucas, você não vai encontrar nos outros livros. A gente vai ver Herodes e Pilatos, eles coligando com um acordo para o quê? Para ir madeirar o mestre. Eles se coligando com um acordo, mostrando uma política, uma religião entrelaçada. Porque a gente lembra, quem estuda, aprofunda mais sobre a história dos romanos, Roma era uma força o quê? Política da época. Mas não tinha força religiosa, mas eles tinham força política. Não é à toa que Roma ela entrelaçou com os gregos, ela ganhou os gregos para o quê? Para fortificar, no caso, a religião. Por isso que a gente pega hoje Zeus, que hoje é Deus para eles, que eles trouxeram da Grécia, na mitologia grega. Então, quando a gente vê hoje, a gente pega o cenário de lá de trás, a luta dos apóstolos, Paulo fala assim, para eles, aquele que nós já estamos no ensino do alicerce, a qual já é alto. Mas se alguém trazer um evangelho diferente a qual nós já estamos pregando, é anátema, amaldiçoado, mostrando a condição que este povo, hoje eles estão debaixo de maldição. Debaixo de maldição. Aí, irmãos, é o que eu falei aqui, a obra de Joel é tão perfeita que lá atrás já começa uma batalha, a qual já foram derramados tamanha autoridade e poder, a qual esses homens já estavam vindo pregando pelo Espírito, a qual estávamos lá, habitando em tendas, em corpos, já fazendo uma obra lá, planificando, alinhando as coisas de alto desde lá atrás, fazendo com que aquela igreja lá, Esmina, se torne uma igreja irrepreensível, sendo essa igreja hoje uma coluna da verdade, porque guardaram
conforme São Paulo ele fala, né? Combati um bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Então, quando a gente pega para os nossos dias de hoje, a condição que Filadélfia tem feito e está fazendo, é a condição que Filadélfia exige isso dela, guardar a fé, guardar o Espírito, que é a qual habita no meio de nós. Isso é tão maravilhoso, irmãos, porque nos gera temor. E gera temor porque exatamente porque nós temos o Espírito. Porque se não nos gerasse temor, é porque o Espírito não habita no meio da igreja. Mas se o Espírito habita no meio da igreja, é porque nós temos o quê? Esse temor. Isso é maravilhoso, porque a gente está numa reta onde que não tem sido fácil para todos os irmãos, não tem sido fácil para nenhum de nós que estamos aqui na frente, os anciãos, o papai. Então nem se fala, mas é uma condição que exige esse esforço da igreja. Quando São Paulo ele fala assim: sejam firmes no mestre, porque a vossa luta não é em vão. Aí fala: sejam firmes no mestre, porque a vossa luta não é em vão. O mestre. Hoje nós temos no nosso meio o mestre. Sejam firmes com ele, porque a vossa luta não é em vão. Por que a nossa luta não é em vão, irmão Edgar? Porque não, mas na verdade não é isso. A nossa luta não é em vão, porque se ele é o único que está garantido, conforme a gente já leu e a gente já estudou, se você anda com ele, você vai se garantir. Você vai se garantir. Nós, a igreja em si, ela não recebe a plenitude do Espírito. Ela recebe uma porção. Não recebe a plenitude do Espírito, é Micael, que ao fez ele para poder que habitasse a plenitude do Espírito. Nós recebemos uma porção do Espírito. Então, irmãos, quando a gente vê essa condição, irmão, é para falar, irmão? A condição da você chegar ao pleno entendimento. O entendimento. Pode falar, irmão? Ah, tá. Então, quando a gente vê, amados irmãos, esse tempo, então é dada a condição de Filadélfia, é dada a condição da igreja hoje, esse tempo de se tornando e aperfeiçoando. Todos nós aqui estamos tirando as nossas arestas, estamos tirando tudo aquilo que nos embaraça. Todos estamos aqui na fase do crescimento para alcançar o conhecimento a qual é nos revelado. Por isso que ali a gente lê. Os irmãos acho que estão cansados quando eu falar essa passagem. E Alcha 29 não me fala, né? Porque a palavra, para eles lá fora, é como um livro lacrado, a qual diz: lê isso, se é que o sabe. Eles dizem: eu não sei ler. Por isso que no Ruminar, o irmão amado Ed Alch, né, colocou lá dos irmãos, você vê que pro papai, ele não fica noite e dia tentando fazer as codificações para trazer explicação, porque vem de algo. É diferente dos homens, dos sábios entendidos desse mundo, que precisam do quê? Ficar tentando fazer conjunções com os entendimentos para o quê? Para tentar entender os segredos de algo. Mas vamos conseguir? Não, irmão. Por quê? Porque é somente para os esclarecidos. Porque a palavra de Daniel 12 fala que os esclarecidos compreenderão. Os esclarecidos compreenderão. Por isso que a palavra fala: Daniel lacra, porque não é para o seu tempo, o tempo do filho. Se levanta o filho varão no tempo do fim, a qual ele traz junto com a igreja crescendo junto. E aí a gente vê o quê? Que ela vem sendo explicada através do entendimento.
que é trago para a igreja. E aí a gente consegue compreender, irmãos, a necessidade. Aí você, é uma palavra assim que eu sempre falo para os irmãos quando a gente tem tido a oportunidade. Nós somos privilegiados de entender quem é aquele que está indo à nossa frente. Por isso que Êxodo 23, 20 fala, eles que colocam meu anjo ao quê? Diante de ti, observa a tua voz e não seja rebelde, porque ele que te conduzirá e te que no deserto, né, pelo caminho, e fala, porque sobre ele, né, nele está o meu, porque nele está o meu. Então, quando a gente vê a condição, porque nele está o nome ideal, e fala assim, se você guardar o que está sendo ensinado, aí a aula coloca a condição de fala, eu serei inimigo dos teus inimigos e adversários dos teus adversários. Está condicionando direto para Satanás. Está condicionando porque Satanás, se tiver a palavra Satanás, é o que é adversário. Então, quando você está na condição que você está entendendo a mensagem do anjo, você anda com o anjo, você respeita a sua voz, porque é a voz de algo, você consegue compreender o quê? Que se Satanás é adversário de algo e ele já entra derrotado nessa batalha, e se você está com o anjo, você se torna um vencedor. Você se torna um vencedor, por quê? Porque você entende que você vai escapar da tribulação que há de vir. Por isso que fala que quando ele vai vir com grande furor. Porque ele foi tirado da condição que a qual ele não queria sair. Ele foi tirado da condição a qual ele não queria sair. Não é à toa que você pode ver depois que lá no início, quando ele foi tirado, ele foi arrancado e colocado por terra, ele não queria aquela condição. De forma alguma. Não queria aquela condição. Mas aí a gente entende o quê? Que sempre está querendo ter acesso lá. Não é à toa que quando a gente pega em João 6 ali, fala um dia que já foi se apresentar, ele veio o quê? De rodear, veio de o quê? Passear a terra, a eles mostrando. Estava passeando, mas querendo estar lá, tendo acesso. Por quê? Ele sempre está lá, mas aí nós agora vamos colocar ele debaixo de vezes. Por isso que em Yalcha 14 fala, quando subimos, ninguém subirá mais aqui para nos pôr abaixo. É a condição que ele não vai mais subir. Oi, irmão. Sim, Manuela. E ele teve a oportunidade de ficar lá em cima, né? Sim, porque é na condição, quando o coração dele é exato, com certeza. É exatamente isso. Exatamente isso. E a gente pega a condição também, irmãos, por isso que a gente vai entendendo, por isso que a gente pega a compreensão lá no Éden. O homem e a mulher também teve as mesmas oportunidades, porque Yahweh não é injusto. Ele é justo. E a gente pega uma condição também que foi dada para o homem, a vida eterna ali. Caim também teve a mesma oportunidade. Não, da partida não ali mais. Não mais. Porque da partida que saíram, você já tem que entender que da partida que Caim, ele sai ali da descendência do que vem exatamente de Emanuel, é uma descendência que ela já não se converte. Né? Entendeu? Aí já não há oportunidade. A oportunidade, tudo se inicia no Éden. O Éden, a iniciação das coisas terrenas. Ali foi dada a oportunidade, porque eles eram instruídos na virada do dia, era aplicado o ensinamento. Mas em vez disso, eles optaram para o quê? Para dar ouvido a outro. Para dar ouvido a outro. Então, quando você pega aquela condição, aí já tira, elimina a condição de quê? Agora do homem ele tem uma vida eterna. Por isso nós já estudamos sobre Provérbios 3. Se observa as minhas instruções, é o quê? Terão longos dias, a gente sabe que é vida eterna. E o quê? E prosperidade, ela seria o quê? Ela seria fecunda, ela seria de produzir, porque Yahweh ele faz assim, por isso que a gente lê nos seres criados no quinto dia, a qual que Yahweh dava, seis fecundos, multipliqueiros. E assim também ele faz com o homem, por isso que ele fala com Abraão. Abraão, tu será o quê? O pai de uma grande multidão, mostrando, e ao sempre querendo que produza.
Essa é a vontade de Yahweh. Então, quando ela foi feita uma promessa lá atrás no Éden, ali para o homem e para a mulher, ele só tinha que obedecer. E a mesma condição celestial, quando a gente vê a condição lá em cima de Lúcifer. Mas ele se encontrou nele o quê? Maldade. Por isso que a gente lê em Ezequiel 28, vai falar o quê? Que ali, pela sua fama, que é o link, né? Também que a gente vê com o quê? O mensageiro de Sardes, né? Pela sua fama. Então, o que? Foi alcançando, então, ali começou a se ensoberbecer. Aí, o que acontece? Começou a entrar o orgulho. E o Espírito não mais se encontrou ali. Tirou, o Espírito sai dele. É a mesma condição do mensageiro de Sardes. No início, começou uma obra boa. Tinha o Espírito, mas qual o Espírito saiu. Então, esses pontos é muito importante os irmãos entenderem. Se a palavra em Efésios fala, Paulo já estava falando, nosso amado Paulo, ele fala, não entristeceis o Espírito a qual habita em vós, a qual fostes ungido, mostrando, está sobre o seu Espírito, a qual fostes ungido, para o dia da redenção. Fala que na sua boca não se encontre, na sua boca não se encontre uma palavra, vai falando, que não pode haver na sua boca. Exato. Então, irmãos, quando eu falo isso para os irmãos, por quê? Porque por isso é essa fase do crescimento, do aperfeiçoamento aqui da igreja, o embelezamento, né? Como os irmãos já disseram, embelezamento. Nós estamos nesse crescimento. É importante demais sabermos disso, da igreja compreender esses pontos. Porque nós somos uma fase de crescimento, irmãos, a qual que exige da igreja ela tirar tudo para fora aquilo que não é ideal. Tudo aquilo que não é ideal. Por isso que a gente pega desde lá da velha aliança, quando a gente via Ial já colocando os isiauítas ali, assim, ó, em linha reta, falando assim, eu não quero que vocês vão após os cananeus, os filisteus, os amorreus, os amalequitas. Não quero que vocês misturem com esses povos. Já trouxemos esses estudos. Por quê? Porque se você traz para dentro do arraial, aí deixa de haver o quê? Aí a gente lembra de Acã, né? Acã, ele trouxe o quê para dentro do arraial? Uma capa babilônica. E quando Acã trouxe uma capa babilônica para o arraial, ali Yaush, Josué, quando ele vai para uma batalha, né? Então a gente vê o quê? Uma condição que eles ali perdem uma luta, uma batalha, eles perdem muito. E ele vai por quê? Porque não deixou, porque deixou de fazer conforme a ordem de Yahweh. Deixou de fazer conforme a ordem de Yahweh. Então isso é importância, irmãos. A importância de nós deixarmos, limparmos de todas as herências e o quê? Nos condicionar, ouvir a voz de Yahweh, a qual nos fala hoje, por intermédio do nosso sangue. Essa é a importância. E é grandioso. A gente entendeu uma obra a qual a gente pega desde o batismo, a gente pega já sendo o quê? O Espírito compartilhado, trazendo, alinhando, aperfeiçoando os santos, e até chegar em Filadélfia, mostrando a condição da esposa, a qual a gente viu lá, Paulo ele falando, combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E a condição agora também de Filadélfia. Combatendo o bom combate, completando a carreira. Quando completará a carreira? Aí a gente vê. Quando Ial acharmos que chegamos ao conhecimento, do entendimento daquele que traz a mensagem de Ial. Por isso que nós estamos sendo esclarecidos gradativamente na palavra. E quando nós sermos esclarecidos do que Ial e ele falar,
Assim como falou com Saul, pelo Espírito. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. E é o que Filadélfia hoje está fazendo, guardando essa fé. E essa fé que nós guardamos, pelo Espírito a qual hoje está no nosso meio, é Ele que faz com que nós escaparemos dessa tribulação que há de vir sobre a terra. Assim seja, amados. Paz de alto, meus irmãos. Como eu falei com os irmãos, toda ministração eu ouço, né? Todas as ministrações eu ouço para ver se tem ali alguma coisa que desagrada aí, ó. E eu tenho algumas coisas assim, a gente volta para consertar, e outras coisas eu tenho que exortar. Por quê? Porque o Espírito, ele abala dentro de mim. Quando tem alguma coisa grave, ele abala, eu fico tremendamente ansioso. Enquanto eu não faço aquilo que tem que ser feito, eu não acalmo, fico ansioso ao extremo. E a gente lembra do ensino do sumo sacerdote. O papai nos mostra que levanta um sacerdote fiel, que anda segundo o coração de Yahvé, né? E uma das coisas que ele faz é exortar os seus filhos, coisa que Eli não fazia. Eli não fazia, exortava filho nenhum, não. Para ele, vocês vão entender hoje na ministração, para ele não perder o reino. Vocês vão entender. E o irmão Marco está conosco desde o início, né? E ele já se colocou como escudo da igreja por diversas vezes, mas como todo soldado tem um momento que ele precisa curar as feridas, porque são muitas, e as feridas precisam ser cicatrizadas para que ele possa continuar guerreando. E ele enfrentou grandes desafios até agora, grandes dificuldades pela obra por Yahvé, sabe? Então agora é a hora da igreja cuidar dele, porque ele precisa de um amparo. Ele precisa de um amparo. Por quê? Porque não é fácil estar na frente da obra. Não é fácil estar na frente da obra e levando todo tipo de pedrada. Sabe, irmãos? Então, no nome de Yahvé, a igreja vai cuidar dele. Irmão, está tendo uma dificuldade, como ele mesmo falou. Eu vou medicá-lo, inclusive, para ansiedade. Como ele mesmo tem falado, tem vindo muitas palavras na mente. E essas palavras muitas vezes vêm também setas. Junto da palavra de Yahvé vem também seta do inimigo. Por quê? Porque a pressão que ele passa não é fácil dentro de casa, não é fácil também na obra, porque é o tempo todo sendo convocado para ajudar os irmãos. Por isso, temporariamente, o irmão Marco vai estar se curando para poder voltar o mais rápido possível, no nome de Yahvé. Eu vou estar assumindo a reunião também de sexta-feira, temporariamente, mas tão logo o irmão estiver restabelecido, ele vai retornar às suas atividades normais, ok? No nome de Yahvé. E eu peço que os irmãos o abençoem. Cuida dele, para que ele possa estar restabelecido o mais rápido possível, no nome de Yahvé. Por quê? Porque é um guerreiro valoroso. Mas, como nós já falamos aqui, nessa terra estamos com pouca força. E muitas das vezes o peso da responsabilidade é maior do que nós podemos aguentar. E quando isso acontece, Yahvé não coloca sobre nós aquilo que não estamos dando conta. Então,
nós partilhamos o fardo, partilhamos uns com os outros, ok? No nome de Yahshua. Assim seja. No nome de Yahshua.